Em tempos de coronavírus, ficar em casa é um ato de amor. Salve, salve, minha galera! Como estão vocês? Tudo na paz? Todo mundo em casa trancadinho, bonitinho? É, isso aí. O bicho tá pegando lá fora. O bicho não, o vírus. É o seguinte, na aula de hoje falaremos sobre a crise de 29, que vai dar origem a uma série de fatores no mundo, que surgem no mundo, dentre eles a Segunda Guerra Mundial e também ao surgimento do nazifascismo. Fascistas! Fascistas! Não passarão! Presta atenção, rapaz. Viu, cara? A crise de 29 e o nazifascismo. Aqui vemos algumas imagens, como a quebra da Bolsa de Nova York, que foi uma crise de superprodução, a falência de bancos e empregos, levando ao desemprego, a ruína da classe média. Vimos também a quebra dos lucros nas empresas e a retirada dos capitais estrangeiros. E como o Brasil e o mundo sofreu os reflexos dessa crise. Introdução, definição. Bem, foi um movimento marcado pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York e que generalizou a crise econômica mundial e de questionamento ao liberalismo e favorecendo assim a ascensão de regimes antiliberais como o nazifascismo e o comunismo. Bem, era uma quinta-feira que a Bolsa de Valores de Nova York aconteceu um grande problema. Qual foi o grande problema? É que as empresas começaram a produzir demais e não tinham para quem vender. Como assim? Produziu demais e não tinha para quem vender. Velho, aconteceu aquele grande problema da lei de mercado. Quando você tem muito para vender, tem muita coisa para vender e pouca gente para comprar, o preço do produto vai cair. Porém, quando tem pouca gente para vender e muita gente para comprar, o preço do produto vai subir. Isso explica, por exemplo, o preço do tomate. Tem época que o tomate ele tá mais caro e época que não tá mais caro. Exatamente, Pipo. Isso acontece justamente porque tem pouca gente para vender e esses poucos que tem resolvem tirar um dia deles vendendo ao preço deles e ao modo deles. Bem, esse movimento vai trazer um grande problema para a economia mundial. Vai ser como o efeito dominó. Vai começar a trazer uma série de consequências. Dentre elas, a gente pode citar como efeito da crise. As ações da Bolsa se valorizam fortemente em poucos dias. Muitos países ricos passam da noite para o dia para a classe pobre. O número de falências de empresas foi enorme e o desemprego atingiu quase 30% dos trabalhadores. Para vocês terem ideia, o bicho pegou no mundo todo. Na Argentina, rebanhos de gases inteiros foram abatidos. No Brasil, sacas inteiras de café foram queimadas. Em Detroit, carros viraram sucatas. Enfim, a coisa foi feia no mundo todo. Muita gente se matando, muita gente também desempregada ao suicídio. E foi necessário o governo fazer uma série de medidas para conter essa crise. Nossa, a gente só fala em crise e anda em crise. Parece que é algo que persegue a gente. Eu não aguento mais. Bem, nessa época, diversos países do mundo mantinham relações comerciais com os Estados Unidos. A crise acabou se espalhando por quase todos os continentes. Velho, o bicho pegou. E o que é pior, pegou feio. Muito feio mesmo. Bem, a solução americana para resolver o problema da crise foi um programa chamado New Deal. O New Deal foi criado pelo presidente Franklin Delano Roosevelt e foi colocado em prática com o objetivo. Primeiro era a questão do controle de preços e a produção das indústrias e das fazendas, evitando a inflação e assim a formação de estoques também. Outra coisa importante também foi grandes investimentos em obras públicas, para fazer grandes obras públicas para empregar toda a gente. Professor, isso não era ideia do socialismo? Exatamente. Essas ideias do New Deal foram inspiradas em práticas que foram adotadas na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, em que também adotou algumas medidas capitalistas. Professor, então a gente pode dizer que o capitalismo salvou o socialismo e o socialismo salvou o capitalismo nessa época?
De certa forma, sim. Porque essas medidas foram usadas dos dois lados. Como eu dizia a vocês, o desemprego diminui quando você tem obras públicas. E a grande prova disso é o Brasil. Quando você tem grandes obras na construção civil, repare que a quantidade de desempregados diminui. Para o governo é interessante fazer uma grande obra justamente porque reduz a quantidade de desempregados. Bem, vamos falar agora da crise do socialismo. Como que se deu essa crise nos países socialistas. Ah, não tem que dizer nada não. O pessoal tem que chegar e pesquisar. E esse vai ser a chave do vídeo. A maldade do dia. Tchau, gente. Pesquisa aí, viu? Tchau. Tchau. Tchau.